Eu tenho o péssimo hábito de prometer coisas pra mim mesma e não cumprir. O que eu prometo pros outros, eu sinto muita, sabe, tipo, não, eu prometi, eu tenho que fazer. Então, tudo que eu prometo pras pessoas eu faço. Só que pra mim mesma eu não faço. Isso é horrível. Eu falei que eu ia continuar todo mês gravando vídeo, pelo menos não, um vídeo falando como foi o mês pra eu repensar os meus estudos. Mas, enfim. Hoje é 15 de agosto, então já tem bastante tempo. Eu não tô com meu celular aqui do lado porque eu vim estudar e eu tô me livrando dele pra vir estudar. Na verdade, eu tava lendo a Bíblia e aí eu lembrei que eu tinha feito esse vídeo há muito tempo atrás. Há muito tempo, no caso, em março, né? Pra você ver como as coisas passam rápido. Eu não quero... Provavelmente esse vídeo vai ter 20 minutos, igual o outro. Mas eu quero ser um pouco mais direto ao ponto. Deus falou muita coisa comigo esse tempo. Eu tava revendo o vídeo e eu não lembrava o quão longe eu tava de Deus, sabe? Eu tava confiando muito no que Ele tinha me dado e eu não tinha uma promessa, assim, sabe? Eu tava super confiante de que eu ia passar, de que era isso mesmo. E eu fui perdendo essa confiança ao longo do tempo. Talvez isso seja relacionado ao fato de eu ter esfriado espiritualmente também. Mas Deus sempre me dá um jeito de me chamar. E Ele me chamou. E no caso, Ele me chamou pra eu sair de um relacionamento. Então, não tem mais aliança no meu dedo. Mas, enfim, eu não quero falar sobre isso. Mas eu vou ter que falar sobre isso. Que é, eu deixei os meus estudos de lado por não saber priorizar as coisas certas. Além de eu não estar priorizando Deus na minha vida, eu não tava priorizando os estudos. O que acontece? Ali em fevereiro, eu tava focadona em estudar. Março, também. Abril, veio a Semana Santa, né? Semana Santa foi em março ou em abril? Não lembro agora. Eu acho que foi em abril, quase certeza. E, cara, foi terrível, porque eu tava muito cansada, muito cansada. Aí eu falei, não, eu vou parar a Semana Santa e vou me dar um descanso. Quem disse que eu voltei? Não voltei. Maio, e aí eu me mudei pra São Paulo em maio ainda, no meu aniversário. E aí lá em São Paulo eu tive que readaptar minha rotina, eu não tinha mais os meus pais do meu lado. E assim, esse período maio, junho, julho, no caso maio e junho, né, principalmente, foram muito difíceis pra mim, muito difíceis pra mim. Eu tava... Nossa, foi muito difícil pra mim. Foi, tipo, a minha primeira vez meio que sozinha, porque lá na casa do meu avô eu passo a maior parte do tempo sozinha, tipo, maior parte, literalmente, 95% do meu dia sozinha. Longe dos meus pais, longe da minha família, e eu sou muito apegada com a minha família. Longe do meu namorado também, né, no caso, meu ex-namorado agora. E eu sinto que eu tava precisando muito de apoio, e eu não tinha onde buscar esse apoio. E eu tava me apoiando em Deus, mas ao mesmo tempo eu também tava criando dependência emocional. E Deus me falou, né, que, tipo, não era pra eu estar fazendo isso. Eu tava invertendo as minhas prioridades e tal. No fim, eu ainda saí ferida, mas eu sei que isso foi tudo pros planos de Deus. E eu me sinto muito mais madura e muito mais forte nesse momento. Não curada, mas mais forte, mais com esperança pro futuro. Em relação à minha confiança sobre passar, eu ainda acho que dá pra passar esse ano. Mas eu não acho porque eu sou inteligente, porque eu tenho base, porque eu não. Eu acho que é porque Deus falou comigo, entendeu? Então, eu confio mais em Deus. E eu sei que se não for esse ano, eu vou estar tranquila. Óbvio que eu vou chorar, mas, tipo, eu vou estar tranquila em relação ao ano que vem. Porque eu sei que ano que vem tá nas mãos de Deus, sabe? Eu tenho essa paz, essa confiança. Eu não tô preocupada de, ai meu Deus, e se ano que vem eu tivesse em cursinho? Porque eu confio na previsão de Deus. Enfim, acho que já me alonguei demais no contexto do que passou. Então, vou falar sobre o agora. Olha, Deus falou comigo que Ele tem uma promessa pra mim, mas pra cada promessa que Deus tem pra gente, Deus também tem um preceito atrelado, como eu posso dizer, um princípio que você tem que estar cumprindo pra você receber a promessa.
Não adianta, tipo, Deus prometer e aí você fica sentadinho esperando, né? Poxa, Deus me prometeu, né? Eu vou receber. Você tem que agir também de acordo com isso, né? Se você tem fé, você tem obras. E as suas obras demonstram sua fé. É tipo assim, Deus me prometeu uma torre, sabe? Ele não vai construir a torre pra mim. Ele quer que eu vá construindo confiando de que no final vai ficar lá do jeito que ele planejou, sabe? É isso, entregue os seus planos ao Senhor. Você tem que planejar, você tem que estar fazendo. A promessa que eu senti de Deus pra mim tá em Provérbios 13, se eu não me engano. 13:4, isso. O preguiçoso deseja e nada tem, mas o desejo dos que se esforçam será atendido. Tá espelhado, né? Enfim. Depois eu desespero. E eu não sinto que eu tenho me esforçado. Tipo, eu passei maio muito mal. Junho eu comecei a voltar a estudar, mas aí eu já não tava mais acompanhando. E aí eu entrei em uma de criar cronogramas novos. Dava errado, eu criava outro cronograma. Dava errado de novo, eu criava outro cronograma. E aí até minha mãe falou isso comigo, tipo, eu preciso focar em um cronograma só, sabe? E aí agora eu tô estudando um pouco. Assim, eu tenho um cronograma que eu não vou mais mudar, eu não vou mais criar outro. Até porque faltam menos de 2 meses pra prova. E o meu foco agora tá sendo fazer prova antiga e corrigir prova antiga. No caso, essa semana eu vou voltar pra São Paulo. Amanhã, no caso, eu vou voltar pra São Paulo. E aí lá em São Paulo eu vou fazer as provas e vou ir corrigindo. E eu pretendo até corrigir em vídeo, porque corrigir em vídeo, no caso, tipo, eu vejo a correção da questão e eu faço ela em vídeo explicando. Porque explicando eu aprendo mais. E eu não tenho ninguém pra explicar, sabe? Tipo, tirar as dúvidas de alguém e tal. Pra tirar as minhas dúvidas até que eu encontrei. Mas pra tirar as dúvidas de alguém, não. Isso me dá até uma certa vontade de ir pra um cursinho presencial. Pra eu, tipo, ter pessoas, sabe, na mesma vibe. Isso é algo que eu senti muita falta esse ano. Só que estudo, querendo ou não, estudo é individual. Então, independente do momento em que eu tô, eu sei que eu tô num momento que, tipo assim, eu tenho muito material, mas eu tenho pouco... Não sei o que eu tenho pouco. Não sei se eu poderia dizer incentivo, apesar de que as pessoas ao meu redor me incentivam muito. Mas eu realmente não sei, tipo, eu sinto que tem algo faltando. Mas não tem, sabe? É só uma ilusão na minha cabeça. E aí, quanto mais eu me aproximo de Deus e mais Deus vem falando comigo e botando as promessas dele no meu coração, mais eu sinto como se eu estivesse sendo tentada, tipo, a procrastinar, acordar tarde. Tudo que eu tento fazer é muito difícil, é muito penoso. Então, esse ano foi definitivamente um dos anos mais difíceis da minha vida. Eu poderia falar que foi um dos piores, mas eu não quero botar assim, porque eu amadureci muito esse ano. Então, bem, vamos falar dos estudos. Essa semana não foi muito boa. Eu tô querendo, assim, dar uma revisãozona no que mais cai e depois eu dou uma olhada no que cai menos. Então, eu tava querendo ver tudo de eletromagnetismo. No caso, eletrostática, eletrodinâmica, magnetismo e aí depois moderna. E ondulatória também, cai bastante. Então, mas eu tava vendo eletromag primeiro, porque são, tipo, 3 frentes-zonas que caem. Só que pra fazer as questões, eu tô com muita dificuldade por causa de MHS. Não são todas que precisam, sabe? As que são só de eletrostática, por exemplo, eu tô indo de boa. Só eletrodinâmica, mais ou menos, mas eu consigo pegar. Mas, assim, MHS é algo que eu não peguei esse ano. Tipo, eu tive aula lá no início do ano, eu fiz questão no início do ano, só que eu não aprendi de fato. Então, eu sinto que eu tô tendo que aprender de novo. Eu sei todas as fórmulas e eu travo no entendimento da questão. E aí, o que eu estou fazendo? Eu não vi nenhuma aula, assim, aula de MHS, não. Eu peguei a apostila, uma dessas apostilas aí, nem lembro qual. Mas eu peguei a apostila, estudei pela apostila, li a teoria toda e tal. Fiz alguns exercícios da apostila. E aí agora, eu tô vendo vídeos do Universo Narrado
de MHS, tipo, de questões de MHS, que o Caio Bianchi fez. Tem esse aqui da AFA, que eu tô fazendo primeiro, e aí eu tô conseguindo pegar todas as questões da AFA, que já é muito bom pra mim, porque eu fiz a AFA, né, e eu fui pessimamente péssima. No caso, eu fui pessimamente péssima em matemática. Física eu já esperava. Eu fiz 10 de 16 em física. E eu fiz 4 de 16 em matemática. Então, era pra eu estar estudando matemática, na verdade. Mas, enfim, física, cara. Enfim, semana que vem vai ser uma semana só de prova antiga. Eu não quero ver aula. Então, eu tô tentando ver todas e vou deixar baixada pra ver na viagem também. Que no caso não é nem aula, né? É resolução de questão. Eu tô praticamente só estudando por questão. Eu não tô mais vendo teoria de nada. Eu só vejo teoria no livro. Tipo, caramba, realmente não entendi nada disso. Aí eu vou atrás do livro. Porque, cara, não tá mais dando tempo de ver aula. Tipo, é muita aula. Eu tava com um mês de aula atrasado. E aí eu percebi que, tipo, pra eu meio que desatrasar esse mês, eu teria que parar de fazer questão e só ver aula, tipo, 24 horas por dia. E não dá, eu não tava fazendo questão, porque eu só tava vendo aula, porque era muita aula, muita aula, muita aula. Parei de ver aula de português e era só muita aula de física, muita aula de matemática, muita aula de química. Então, enfim, eu decidi meio que parar. Eu vou continuar fazendo os simulados, vou continuar fazendo as listas, questões, vídeos de questão também. Enfim, esse ano foi doideira, foi muito doideira. Eu não sei o que esperar dessa prova. Tipo, eu realmente não sei o que esperar dessa prova. Eu não sei nem se eu tô com medo, assim. Eu acho que o meu medo é de ir igual eu fui ano passado. E ano passado eu fui sem... Como é que eu posso dizer? Sem cursinho, né? Eu não estudei pro ITA ano passado, eu estudei pra Enem. Eu estudei matéria de ensino médio só. Eu não estudei nada pro ITA. Então tem muita matéria do ITA que eu não sei. Tanto que eu até separei aqui no... Eu separei as matérias que eu sei e tô bem. Matérias que eu sei mais ou menos, tô capengando. E matérias que eu nunca vi na vida. E eu percebi que tem muita matéria que eu nunca vi. Que, tipo assim, talvez eu já tenha tido alguma aula na escola, mas, tipo... Se me perguntar alguma coisa dessa matéria, eu não sei. Tipo, fórmula, eu não sei, tá ligado? Aí, ó, das matérias que eu já vi, eu tô bem. Eletrostática. Moderna, considero que eu tô bem também. Geometria plana, eu também, tipo, todo simulado eu acerto as questões. Talvez eu tivesse que fazer uma lista só de plana pra ter uma noção melhor, mas, tipo, eu tô bem em plana. Funções eu peguei bastante. Tipo, funções eu dei um foco pra poder estudar antes da AFA, porque eu sabia que caía bastante na AFA. E a gente percebe que não deu certo. Mas a AFA foi outro caso. Eu vou falar aqui logo também, né? Eu não vou fazer outro vídeo sobre a AFA. A AFA, eu me perdi no tempo. Tipo, é muito pouco tempo. E aí não sobrou tempo pra matemática. Por isso que eu tirei essa nota péssima. Tipo assim, na hora que eu cheguei em matemática, eu já tava tão coisada. Tipo, eu não comia, eu não fiz nada durante a prova. Eu fiquei aquele tempo todo ali assim, tipo, focada. E aí matemática, tipo, eu li as questões e eu não conseguia entender. E eu não queria parar e, tipo, respirar fundo pra poder continuar fazendo, porque eu tava bitolada, velho. Enfim. A escola naval é dia 24 e dia 31. Então, mais provas aí, né, pra gente testar. Não sei se eu tô confiante, né, mas que cai cálculo. Mas, como eu vou passar essa semana toda fazendo prova antiga, talvez eu chegue lá já meio que nos esquema, sabe? Eu não vou fazer a prova antiga da escola naval, no caso, mas vocês entenderam. Aí tá. As matérias que eu nunca vi na vida, que eu acho que é o que mais importa. O resto, tanto faz. Mentira. Eu digo pra vocês, tipo, pra eu ficar falando aqui, ninguém quer, né? Enfim. Matérias que eu realmente não lembro de nada. MHS, gravitação, números binomiais também nunca vi. Complexos eu já vi um pouco, mas, tipo, como eu não vi na escola, né? Cônicas nunca vi também. Equilíbrio químico, cara, eu não lembro disso na escola. E, enfim, é isso praticamente, né? Ondulatória, mais ou menos. Geometria analítica, mais ou menos.
Cinética e reações químicas, mais ou menos, também. Enfim, eu tô ferrado. Esse é o ponto. Mas eu confio em Jesus Cristo. E eu confio que o desejo dos que se esforçam será atendido. Pode ser que eu não passe esse ano. A minha oração não tá sendo, tipo, Deus, que eu passe esse ano. Tá sendo Deus, que eu passe quando eu estiver pronta. E eu não me sinto pronta, mas eu acho que eu nunca vou me sentir, né? Enfim, talvez eu chegue, tipo, no final do ano e olhe, caramba, fiz merda. Igual eu tô olhando agora pro passado e pensando, caramba, fiz merda. Mas é a vida, né? Tipo, com certeza eu aprendi muito mais de tantas dessas merdas que eu fiz do que das coisas que eu acertei, né? Enfim, confiança em Deus. Olha esse vídeo comendo, que eu achava que ia ficar. Não tem mais o que falar. É só isso mesmo. Talvez seja um sentimento comum, isso que eu tô sentindo, mas gostaria de não estar sentindo. Eu quero muito ir pra segunda fase. Esse é o ponto. Eu quero dar o meu melhor na primeira fase. Tipo, eu tô estudando para a primeira fase, porque eu quero ir para a segunda fase, que eu nunca fui. Obrigada por me ouvir até aqui, tá? Você demonstra muita paciência. E se viu no 2x também, eu te entendo.